pandemia de coronavírus nos trouxe de volta um cenário de 40 anos atrás, quando a AIDS, ainda sem tratamento, matava de forma dolorosa quem contraía o HIV. Voltamos a julgar comportamentos e até vimos de novo o que imaginávamos ter sido deixado no passado, o estigma do grupo de risco. Hoje a gente vai conversar sobre os desafios e as semelhanças entre as duas pandemias, HIV e coronavírus. Entre tantas interrogações, eu tive muito medo. O HIV, ele não trouxe o estrago que o Covid me trouxe. Na AIDS, a questão de defesa da vida, ela era mais viva, mais presente. A Covid, ela me trouxe a sensação de morte novamente. Ambas tiveram os chamados grupos de risco. Então todo mundo pensava, é com eles, não é com a gente. O estigma existe, dá para sentir o estigma. Conversando comigo hoje sobre HIV mais Covid, Cláudia Velasquez, diretora e representante do UNAIDS no Brasil. Rico Vasconcelos, médico infectologista da USP. Paulo Giacomini, jornalista e representante da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e AIDS no estado de São Paulo. E você é a minha quarta convidada ou convidado. Me manda suas perguntas ou divide a sua experiência com a gente. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde, então não deixa de participar. Paulo Giacomini, acho que eu falei seu sobrenome abrasileirado, né, Paulo? Mas vamos lá. Rico, Cláudia, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente, ainda que virtualmente. Rico, eu vou começar com você para a gente tentar fazer uma coisa assim meio cronológica aí. Você estuda HIV e AIDS há muito tempo e a gente está vendo aí uma pandemia assim muito mais abrangente em termos populacionais, mas uma pandemia que traz de volta uma série de sensações. Eu queria que você fizesse aí uma pequena relação desse começo, desse momento de pandemia com o início da pandemia de AIDS aí há 40 anos atrás. Sim, vamos lá. Olá todo mundo, obrigado pelo convite. No dia 5 de junho de 81, há um pouco mais de 40 anos, o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, anunciou que tinha uma doença nova circulando. Teve pânico. Muito tempo depois, as pessoas começaram a ficar mais tranquilas, depois que a ciência mostrou que era possível, sim, se prevenir e tratar, aquela doença era o HIV. Isso foi muito parecido agora em dezembro de 2019, quando a China anunciou que tinha uma doença nova acontecendo. Eu acho que todo mundo se desespera quando não conhece, né? E a gente tem que ter muita calma agora, e sempre que aparecer uma doença nova, para deixar a ciência entender o que é que está acontecendo, como transmite, como previne e como que trata. Então, sim, dá para fazer um paralelo muito, muito parecido, apesar de serem doenças diferentes, que se transmitem de formas diferentes e que a sociedade recebeu de forma diferente, dá para fazer um paralelo, sim. E vamos fazer isso ao longo do programa, né? Porque não é pouca coisa, né, Cláudia? E o UNAIDS acabou agora, no meados agora de 2021, de fazer um relatório, mais um relatório, que mostra que o mundo pode sim eliminar o HIV/AIDS, enfim. A gente está nesse momento no meio de uma pandemia e eu queria saber em que medida essa pandemia impacta nessa percepção de que a gente pode vencer essa doença e esse vírus que ainda mata muita gente, né, no Brasil e no mundo. Obrigada, é um prazer estar aqui com todos vocês. É certo, nosso relatório realmente colocou um foco que é importante lembrar que a pandemia da AIDS ainda é uma emergência de saúde pública, não terminou. Em todos estes 40 anos, nós tivemos muitos avanços, mas a pandemia da Covid nos faz lembrar que é muito fácil realmente de colocar a gente em uma situação realmente preocupante. E não podemos nos dar o luxo realmente de não agir neste momento. É preciso que as lideranças tomem medidas corajosas para acabar com as desigualdades que levam mais a enfrentar as milhões de mortes. Porque isso realmente foi a parte mais preocupante que ressaltou a pandemia da Covid. Realmente foi essas desigualdades que tem realmente a gente em acesso aos serviços da HIV e também as fraquezas nas estruturas da saúde. E se não foram tomadas as medidas transformadoras necessárias em relação à AIDS,
o mundo também ficará preso na crise da Covid-19 e estará perigosamente despreparado para as pandemias que podem surgir. Então, ainda podemos acabar com esta pandemia AIDS até 2030, e apenas se agirmos corajosamente em conjunto para enfrentar essas desigualdades, especificamente a estigma e a discriminação, que são a parte que mais afeta as pessoas que vivem com HIV e as pessoas realmente afetadas pela HIV. E também que as lideranças globais assumiram um compromisso com a estratégia eficaz do UNAIDS, essa nova estratégia, mas que precisa ser implementada na íntegra, né? Nós já colocamos realmente os passos para realmente colocar fim a esta pandemia. E precisamos de uma abordagem transformadora que precisamos para acabar com AIDS, também para protegerá o mundo contra futuras pandemias. Pensar em saúde coletiva, né, Cláudia? Sim. Pensar em desculpa te interromper, mas pensar em saúde coletiva quando a gente olha para cada uma das doenças que transtornam a saúde coletiva de alguma forma, né? A gente vai perceber que mudando o sistema de saúde, a gente consegue mudar a realidade da população como um todo, mudando a forma de entender cada uma dessas doenças, né? E aí quero trazer o Paulo para a nossa conversa. Paulo, me corrija se eu estiver enganada. Você você vive com HIV há 37 anos, é isso? E aí a gente, antes do programa, estava lendo para vocês aqui a abertura, né? Como é que eu pretendia introduzir. E aí você chamou a atenção da questão do grupo de risco. Eu queria começar o programa te convidando a falar disso, né? No quanto que essa pandemia de coronavírus te traz de volta algumas sensações e o quanto que essa discussão sobre grupo de risco te remove algo, te traz de volta uma percepção de estigma que você já conviveu em vários momentos na sua vida. Bom dia, obrigado pelo convite, eu agradeço muito, é um prazer estar aqui para discutir esse tema que é muito caro para as pessoas vivendo com HIV, Yasmine. Esse estigma todo, né, que vem aí desse repórter do CDC que o Rico colocou, ele traz até hoje para as pessoas vivendo com HIV uma dor profunda, né, muito forte, né? Toda vez que a gente na RNP diz que a gente vive com HIV. A sociedade no mundo inteiro convive com HIV, apesar dela ainda não aceitar isso. Mas essa convivência é de quem não tem o HIV, né? Isso separa muito as questões, né? Ontem eu estava vendo um vídeo de uma pessoa com deficiência que ele pedia para mudar o modo de ser chamado, que ele não é deficiente. Quando você coloca uma pessoa, a deficiência, ou o coronavírus, ou o HIV, antes da pessoa, né, ela fica... eu não sou o vírus do HIV, né? Eu tenho o vírus comigo. Eu vivo com ele, estou, de uma certa forma, convivendo, mas você convive de outra forma. Eu tenho a dor da morte, a dor da vida, a dor da expectativa não realizada ou realizada. Isso tudo é muito angustiante. E quando o estigma, né, quando o grupo de risco, que é um conceito biomédico, é um conceito da ciência, da epidemiologia, ele entra na sociedade de uma forma a determinar que maiores de 60 anos, que pessoas com comorbidades, que homossexuais, que prostitutas ou que usuários de droga estejam mais afetados por esta ou aquela doença, ele traz para a sociedade toda, para o senso comum, né, transforma o conceito científico num senso comum, e o senso comum a gente sabe que ele é distorcido, que ele é carregado de moral, de dogmas, né, de fundamentalismos, de conservadorismos, né? Então, nesse sentido, o relatório do UNAIDS, ele é fantástico, porque ele diz... ou a gente, ele diz na entrelinha, ou a gente acaba, ou a gente despreza o conservadorismo e vai fundo no que a gente tem que fazer para eliminar
o HIV e AIDS, para eliminar o Covid e essa coisa toda, ajudar a nos preparar cientificamente para as outras epidemias ou pandemias, ou a gente vai continuar refém, né, do negacionismo, da não aceitação da ciência e da mistura entre o dogma religioso, o conservadorismo e a manipulação, a dominação das pessoas por quem tem um conhecimento ou quem manipula esse conhecimento em favor de permanecer no poder ou de, enfim, deixar que seus eleitores sejam mortos, eliminados, né? Boa reflexão, Paulo, para a gente começar esse programa. Estigma, medo, morte de pessoas queridas. Para quem vive com HIV, a pandemia de coronavírus trouxe de volta sentimentos antigos. Não existia nada, né, ainda muito definido se a gente estava, enquanto pessoa vivendo com HIV/AIDS, estava mais suscetível ou não. No início diziam que a gente estava até mais protegido por causa de antirretrovirais que a gente tomava, que podia fazer até um efeito de alguma proteção. Depois descobriu-se que não era nada disso. Mas entre tantas interrogações, com certeza, eu tive muito medo. Eu já sabia que eu sou uma pessoa que vive há 31 anos num processo inflamatório contínuo no meu organismo. E a gente sabe que a COVID, ela acaba tendo esse processo também, né, muito grave no nosso corpo. Então, eu sempre me senti mais vulnerabilizada, sim. E depois isso foi confirmado. Tanto é que as pessoas vendo com HIV/AIDS e o movimento pressionou muito para o Ministério da Saúde nos incluir, independente da nossa taxa de CD4, que são as células de defesa, dentro do grupo prioritário para a vacina contra a Covid, né? O Brasil, com a AIDS, acumulou uma série de lições, por exemplo, enfrentar a praga de fake news e de ignorância que nós fizemos com a AIDS e não conseguimos enfrentar com a Covid. Uma diferença é que na AIDS, eu acho que nós estávamos num momento de redemocratização do país, onde a questão de defesa da vida, de defesa de valores cidadãos, ela era mais viva, mais presente. Ambas tiveram os chamados grupos de risco. Então, todo mundo pensava, é com eles, não é com a gente, né? Então, por exemplo, na AIDS, os gays, né, os homens fazem sexo com homens, as profissionais do sexo, usuários de drogas, achava-se que era só com eles, né? E isso aí foi uma coisa terrível, porque estigmatizou esses grupos e não promoveu a prevenção da transmissão para outras categorias e, na realidade, todo mundo é vulnerável, né? Todo mundo, qualquer pessoa pode pegar AIDS. E essa mesma coisa aconteceu com a Covid, né? São os idosos e as pessoas que têm comorbidade. Então, os jovens se acharam absolutamente ilesos, né? Há um impacto, né? Assim, levantamentos realizados, inclusive, por exemplo, pela NAIDS, que é a Articulação Nacional dos Movimentos das Organizações que Trabalham com HIV, fez levantamentos onde se identificou, né? Onde se detectou um atraso, por exemplo, nas consultas, né? Marcadas para as pessoas com HIV, já que o sistema todo, o SUS, muito sobrecarregado, quer dizer, muitas consultas marcadas precisaram ser remarcadas ou foram desmarcadas, e isso para alguns pacientes, principalmente para quem já tem uma tendência a não aderir ou abandonar o tratamento, pode ser um complicador, né? A gente também identificou em vários locais uma diminuição dos testes, tanto de diagnóstico para o HIV, como a possibilidade de exames, né, que as pessoas soropositivas devem fazer.
é muito possível que a gente encontre queda, né, de HIV, não porque caiu, mas porque foi reduzida a testagem, entendeu? Então, isso tudo são questões muito sérias que o SUS vai ter que enfrentar nos próximos anos. A reportagem traz vários assuntos para a gente debater aqui no estúdio, mas antes eu quero trazer a sua participação aqui para a nossa conversa. A gente já tem uma participação da Marcele, vou trazer a pergunta aqui para o Rico, mas quero que você participe também, manda para mim suas perguntas, seus comentários pelo WhatsApp para a gente trazer você para a nossa conversa. Rico, olha só, a Marcele mandou para a gente pelo WhatsApp uma pergunta que eu acho bem interessante para a gente começar já respondendo. Meu irmão fazia tratamento para HIV, teve Covid e não resistiu. O HIV agrava muito a doença por Covid? Bom, no começo a gente não estava entendendo direito qual que era o impacto da infecção por HIV no caso de uma Covid, agora a gente já tem mais conhecimento. O que a gente sabe? Que sim, existem algumas situações em que a pessoa que vive com HIV pode ter uma chance aumentada de desenvolver uma forma grave de Covid, principalmente se é uma pessoa que vive com HIV que não está fazendo um tratamento adequado, que não tem carga viral indetectável, que é o exame que mostra que o HIV está sob controle, uma pessoa que não tem boa adesão aos comprimidos, uma pessoa que ainda não conseguiu recuperar a sua imunidade. Por exemplo, uma pessoa recém-diagnosticada com HIV é alguém que tem um risco aumentado de ir mal com a Covid. Agora, quando você tem uma pessoa que vive com HIV, que está fazendo um tratamento perfeito, que tem uma imunidade recuperada, que tem o vírus controladinho, a gente tem uma chance de ela evoluir mal com a Covid muito parecida com a de uma pessoa que não vive com HIV. Mas a gente sabe, né, que até pessoas que não vivem com HIV têm um risco de ir mal com a Covid. O que a gente diz, então, para a pessoa que vive com HIV é: controle sua doença direitinho, tome seus remédios, faça seus exames, vá à consulta e tenha uma vida saudável, que dessa maneira você vai ter a menor chance possível. Tome a vacina de Covid, né? Você vai ter a menor chance possível de ir mal caso infectado com coronavírus. Paulo, a gente, enquanto estava rolando a reportagem, ouvindo assim, né, essa dificuldade que se teve para todo mundo, para todas as doenças, mas de ter acompanhamento médico. A ordem era: fique em casa. E aí você tem realmente pessoas que têm dificuldade de aderir ao tratamento, estão em choque muitas vezes com a notícia da infecção, enfim. E aí, queria que você compartilhasse com a gente, não só a sua experiência, mas outras que você conheça, desse momento de pandemia. Como é que foi atravessar principalmente os momentos mais intensos da pandemia, do isolamento, e como seguir essas orientações que o Rico está trazendo, né? De aderir a um tratamento quando muitas vezes você sequer consegue fazer um exame no meio da pandemia. Quando a gente vive essa história da AIDS e a Covid chega e manda a gente ficar em casa, no meu caso particular, né, da minha experiência, foi muito tranquilo. Eu já trabalho de casa há muitos anos, né? Eventualmente eu saio de casa para fazer uma coisa ou outra, então foi muito tranquilo. Eu tenho relatos, né, de várias pessoas e várias questões que dizem respeito ao cancelamento de consultas. Eu tenho uma consulta marcada para o dia 13 de março de 2020, no dentista, que até hoje não foi remarcada, e que o ambulatório dentário do CRT só funciona onde eu me trato, aqui em São Paulo, só funciona se eu tiver com algum problema, com alguma emergência, que podem me atender. As minhas consultas todas foram retomadas, né? Na psicologia, na infectologia, mas algumas coisas ainda têm dificuldade, né? O boletim epidemiológico que o Ministério da Saúde divulgou ontem, ele retrata exatamente o que Veriano diz na reportagem, né? O que foi dito por aqui. Não sei se é exatamente de Veriano agora. Ele traz menos números de casos notificados, mas o número de mortes continuou o mesmo. 11 mil, tá? 10.400, 10.500, alguma coisa assim, né? Então, as mortes continuaram, né? Para a gente trazer essa... para mim, no meu caso, foi muito tranquilo.
Mas não foi assim para várias pessoas, né, que precisavam estar no serviço de saúde, em suas consultas, em outras especialidades, e isso lhes foi tomado e não foi retomado ainda em relação a outras especialidades, né? Porque o tratamento do HIV, ele não é só o infectologista, né? Ele não é só tomar medicamento, né? Ele tem questões ósseas, questões de cânceres que aparecem, né? De outras questões patológicas, não, mas outros agravos à saúde, que isso não está sendo visto. O HIV não está sendo visto. E o HIV ensinou muito para a Covid-19, né? Uma ou duas das vacinas, ela pega da pesquisa da AIDS e traz uma vacina. Uma pesquisa de vacina da AIDS que está aí há 40 anos pesquisando essa, e que, no caso da Covid, a tecnologia que está sendo testada para a AIDS, mais recentemente, já está funcionando para a Covid. Né? E isso é uma bênção. Né? A questão do grupo de risco e do estigma, né? A Covid nos disse muito mais rapidamente do que disse no caso da AIDS, que o grupo de risco não funciona, que jovens foram mortos, que pessoas com menos de 60 anos perderam a vida, né? Que este grupo de risco, de novo, quando vem para o senso comum, ele vem distorcido e completamente sem o sentido epidemiológico que a ciência coloca para definir o risco. Cláudia, voltando aí ao relatório, também querendo te deixar muito à vontade se você quiser comentar as falas anteriores e qualquer questão da reportagem, mas o relatório do UNAIDS também traz uma questão da relação, né, das equivalências entre as duas pandemias e aponta para a questão da desigualdade. As duas pandemias ressaltam as desigualdades sociais e em termos globais também. Queria trazer um pouco desse resultado para a nossa conversa e o quanto que a gente não tem mais como adiar olhar para essas desigualdades e também pensar em soluções, porque isso pode solucionar, inclusive, as próximas pandemias que sequer se anunciam ainda, né? Exatamente. E como eu falei antes, realmente esse é o foco, né? Esse é o foco do nosso relatório e também da nova estratégia do UNAIDS. É que nós temos as ferramentas biomédicas, temos tratamento, temos as ferramentas para prevenir o HIV, mas ainda temos essa barreira das desigualdades. E dentro desse novo relatório, realmente ressaltamos alguns pontos que é importante, né, para que sabemos como combater, que realmente é promover e prover essas infraestruturas lideradas pela comunidade e centrar nas pessoas. Já sabemos as pessoas que chegam aos serviços, mas ainda temos um grupo de pessoas que não conseguem chegar, como falou Paulo, né, por essas barreiras que sofremos durante o Covid-19 e que também as pessoas que vivem com HIV não conseguem, por todas essas barreiras sociais que existem, por estigma, por discriminação. Temos que garantir o acesso equitativo a medicamentos, vacinas e tecnologias de saúde, porque não basta somente com colocar as vacinas e as tecnologias disponíveis para alguns, mas não para todos, porque não tem dinheiro para transporte, porque não conseguem chegar a um serviço. Então, essa parte é importante. E focar nos direitos humanos para construir uma confiança a enfrentar essas pandemias. Também precisamos apoiar e promover equipes de profissionais essenciais para a resposta ao HIV, fornecendo-lhes os recursos e ferramentas que precisam. E também o último ponto que quero trazer é que implementar sistemas de dados centrados nas pessoas e que contribuem para identificar essas desigualdades, porque sempre temos reportado dados básicos de número de pessoas infectadas, número de pessoas que estão em tratamento, número de pessoas que morrem, como reportamos nos relatórios, mas ainda não conseguimos reportar qual é o impacto dessas desigualdades, desse estigma, de discriminação, com toda a certeza que precisamos para demonstrar que realmente esta é a barreira que está a sofrer as pessoas. E não vamos a conseguir realmente chegar a zero, acabar com a epidemia, se não enfrentarmos essa parte. Hemos chegado, temos progresso,
mas temos uma estratégia e temos ferramentas. E precisamos agora o compromisso de todos realmente para implementar. Rico, para a gente fechar esse bloco, a Vanessa ela fala na matéria que no começo não sabiam se estavam mais suscetíveis ou se os antirretrovirais protegiam essa população. E aí eu queria esclarecer isso com você, né? Ela fala também do processo inflamatório contínuo do HIV, sendo algo que poderia promover o agravamento da Covid, né? O que a gente sabe sobre essas questões agora? Bom, como eu falei para você, no começo a gente estava meio que batendo cabeça. Inclusive, houve publicações de trabalhos que tinham resultados conflitantes. Mostrava que a pessoa que vivia com HIV tinha mais risco, independente do estado da doença que ele estava. Ou então que o antirretroviral que ele toma para tratar o HIV poderia proteger contra a Covid. Hoje em dia, a gente já não questiona mais isso, a gente sabe que não é uma hipótese que o antirretroviral possa proteger, e aquela questão da inflamação que ela traz é aquela mesmo que eu tinha dito, que uma pessoa que não está fazendo um tratamento adequado, que tem o HIV detectável no sangue, está com a imunidade ainda não recuperada, é também aquela pessoa que está mais inflamada por conta do HIV. E assim, com uma infecção pela Covid, ela tem mais chance de ir mal. Eu até acho que isso que a Cláudia falou é muito legal, pegando o gancho do que ela disse, para fazer esse paralelo com a Covid. A gente agora está vivendo exatamente a mesma coisa com a Covid, olhando para o mundo, né? Alguns países do mundo têm mais acesso à vacina de Covid e que, portanto, estão conseguindo um melhor controle da pandemia de Covid, enquanto outros países têm uma desigualdade de acesso à vacina, a África, por exemplo, e estão com uma pandemia muito menos controlada. Com HIV é a mesma coisa. Métodos para fazer com que a partir de amanhã de manhã ninguém mais se infecte com HIV e ninguém mais morra de AIDS, esses métodos já existem. E não são agora em 2021, já tem algum tempo que isso existe. E por que a gente ainda tem ali 1,5 milhão de novos casos registrados em 2020 e 690 mil mortes em decorrência da AIDS em 2020, se a gente já tem ferramentas para que isso não ocorre? É tudo uma questão de barreira de acesso. Barreira por estigma, por discriminação, por xenofobia, ou barreira financeira ou de interesse político. Então, eu aplaudo o relatório da UNAIDS, que é exatamente isso. Eles falam claramente que basta querer que esses métodos de prevenção e tratamento, de diagnóstico e tratamento, cheguem às pessoas e que mantenham-se chegando para que tudo dê certo e a gente consiga controlar a epidemia de HIV. A pandemia de Covid é a mesma coisa. Eu fiquei pensando sobre esse termo, né? Sorofobia. Importantíssimo, devia ser muito mais usado para a gente ficar atento realmente, né? Porque existe uma sorofobia sobre a Covid nesse momento e sempre houve com relação ao HIV, e isso nos afasta realmente da possibilidade de defesa enquanto sociedade de que isso se espalhe de forma tão nociva como se espalha, né? Que é pior ainda até do que a infecção do vírus, da forma como se dá, né? A sorofobia realmente é algo que a gente precisa refletir a respeito. A gente faz um intervalo rapidinho e volta já, não sai daí que a gente continua conversando sobre HIV mais Covid no próximo bloco. Até lá. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre HIV mais Covid. Comigo para essa conversa, Cláudia Velasquez, diretora e representante do UNAIDS no Brasil. Rico Vasconcelos, médico infectologista da USP, e Paulo Giacomini, jornalista e representante da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e AIDS no estado de São Paulo. E você que ainda não participou do programa hoje, manda suas perguntas e seus comentários para mim pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Viver com HIV em meio à pandemia de Covid-19. A gente acompanha agora alguns depoimentos. Eu tinha 17 para 18 anos, isso era 1990, quando eu desconfiei que estava com HIV, porque a namorada minha começou a ficar doente com uma pneumonia que não se curava. Ela então foi para os Estados Unidos
fazer os testes lá, que no Brasil não tinha ainda teste, aqui no Brasil era dificultoso, né? Tinha difícil acesso e caro, e constatou que ela tinha HIV. Só em 92 que eu tive coragem de fazer o teste, porque até então, como eu não sentia nada, não tinha nada, eu achava que eu não queria. Sabe aquela coisa que você, não quero saber? A minha sorologia, né, foi descoberta na infância, eu nasci com HIV, porém a sorologia foi descoberta quando eu tinha quase 2 anos de idade, a partir do adoecimento do meu pai sanguíneo, né, que veio a adoecer primeiro, e aí mediante o adoecimento dele, foi feita a testagem, né, na família, e o meu e o da minha mãe deram positivo e da minha irmã não. Eu descobri em 96, né, tive um namoro rápido de uns 6 meses com a pessoa que o infectou, e após o término eu comecei a ouvir as pessoas falando que essa pessoa tinha AIDS, né, e desde aquela época até hoje as pessoas ainda confundem muito o que é HIV, a diferença do HIV e AIDS. Hoje eu trabalho entregando resultados, eu sou assistente social de um CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, e eu percebo os mesmos medos que eu tive com a maioria dos usuários que eu entrego o resultado. O medo da morte, o medo do preconceito, o medo da discriminação, o que vai ser de mim. Então, assim, são aqueles mesmos medos que tinha há 25, 30 anos atrás, ainda tem, porque o HIV ainda está muito relacionado à morte. O estigma existe. Existe. Existe porque eu vejo o estigma. Existe, dá para sentir o estigma. Entende? E gay, né? Soro positivo, HIV positivo, gay já, né? Já é o bastante. Enfrentar o HIV foi mais fácil. O HIV, ele não trouxe estrago financeiro, psicológico, físico, né? E emocional que o Covid me trouxe. O Covid tirou meu emprego, o Covid me deu depressão, o Covid me isolou. O medo, né, da morte, ele foi latente. Eu acho que para quem tem HIV, para eu mesma, né, quando eu vi o boom da pandemia, eu jamais pensaria que passaria por uma pandemia, né? E a Covid, ela me trouxe a sensação de morte novamente, coisa que eu não sentia, né, durante toda a minha vida. Uma coisa muito semelhante que eu vi aqui no dia de hoje com o coronavírus, muito semelhante, é você ver muitas pessoas morrendo, assim, uma atrás da outra, as pessoas estavam bem, de repente elas passavam mal e morriam. E a maioria de nós estamos sem acesso à continuidade de tratamento. Quem está conseguindo é pegar a receita para ir lá pegar o remédio e ir, mas CD4, carga viral, triglicérides, saber como está a sua situação clínica, acredito que 90% de nós que vivemos com HIV não temos acesso. Minha questão é a seguinte: será que esse processo da Covid vai ajudar no processo da vacina para uma cura do HIV? Olha, esse programa de hoje é para tirar suas dúvidas, então não deixa de participar, encaminha perguntas e comentários para a gente colocar você aqui nessa conversa. E aí, Rico, eu retomo o nosso papo aqui com essa pergunta que fica no final, né, que eu acho super importante. Você já falou um pouco a respeito das vacinas, acho que Paulo também trouxe, né, do quanto que esse processo da busca pela cura e também pela prevenção para o HIV/AIDS trouxe elementos científicos que hoje estão sendo usados para a Covid. Mas vamos tentar responder essa pergunta do Guina. Será que o processo da Covid vai ajudar para um processo de cura para o HIV? Ou seja, reverter também essa lógica, né? E também ele faz um questionamento, eu acho que ao longo da matéria a gente tem também esse questionamento, né? Quanto à prioridade que se dá e por quê. Na medida em que esse grupo de risco também ele muda, né?
Bom, ter uma vacina eficaz para a prevenção do HIV seria um sonho, seria perfeito. Com uma vacina, a gente conseguiria erradicar essa infecção, seria lindo. Mas, como na matéria se fala, e eu acredito que essa tenha sido a pergunta que eu mais respondi nesse ano de 2020, por que será que para o Covid, em um ano, a gente tinha uma vacina e para o HIV, 40 anos depois, a gente está patinando? Bom, a resposta ela tem algumas maneiras de responder, né? A primeira delas, que eu acho a mais importante, é que por que a gente teve uma vacina tão rápida para a Covid? Porque é uma doença diferente. É outro vírus que causa outra doença, tem outra interação com o nosso corpo do que no caso do HIV, né? E é muito fácil demonstrar isso, Yasmin. Pensa comigo, quantas pessoas se infectaram por Covid desde o início da pandemia até agora? Mais de 250 milhões de pessoas, das quais umas 245 milhões se curaram. Então, a maioria das pessoas que se infecta com coronavírus, o corpo delas consegue organizar uma resposta imune capaz de eliminar o coronavírus e a pessoa se cura. Diferente para o HIV, das mais de 38 milhões de pessoas que já se infectaram até hoje com HIV, a gente tem apenas 4 casos de curas, até agora relatados, da infecção pelo HIV. 2 deles, curas espontâneas, né? São pessoas muito especiais, que têm um tipo de interação com HIV muito específico, muito raro, que a gente chama de controladores de elite, que conseguiram, só com sua própria imunidade, eliminar qualquer resquício do HIV. Isso mostra que a gente não consegue ainda organizar uma resposta imune suficientemente boa para conseguir fazer com que as pessoas se curem em massa, espontaneamente do HIV. Mas é legal a gente imaginar que isso é uma coisa possível e estimula a pesquisa nesse assunto. A mesma coisa na vacina, né? A gente já teve muitos estudos de vacina de HIV, todos eles com resultados ou ruins ou modestos. Agora a gente está entrando numa nova era de estudos de vacina de HIV, em que a gente tem uma esperança um pouquinho maior. Mas precisamos dar tempo para a ciência, para que a ciência dê os seus passos e talvez um dia a gente consiga chegar numa cura que possa ser reproduzida em alta escala e numa vacina que possa nos ajudar na erradicação desse vírus. Cláudia, uma outra lição acumulada talvez aí da situação da pandemia do HIV/AIDS é como lidar, como enfrentar as fake news, né? Porque com as redes sociais, tratar de AIDS e tratar de HIV já era um complicador, lidar com mentiras e mesmo antes das redes sociais. O que a gente traz dessa experiência hoje? Como é que a gente pode olhar comparativamente para as duas pandemias? É de fato que a desinformação realmente é um desafio. É um desafio em muitas frentes, não somente com HIV, mas com o Covid, que vivimos neste último ano, 2 anos e meio. Mas nós colocando informação dentro de nossas redes, compartilhando a informação entre as comunidades e as pessoas afetadas, assegurando que as campanhas de informação cheguem a todas as pessoas, para nós, da parte do UNAIDS, é um dos fatores mais importantes. Daí eu queria destacar também realmente o papel da sociedade civil e da comunidade em tudo isso. Porque nós colocamos a estratégia, nós colocamos a informação, mas sem apoio da comunidade, sem apoio de todos, não conseguimos realmente transmitir essa informação até as pessoas que precisam realmente ouvir tudo a informação correta sobre como enfrentar HIV e também como enfrentar o Covid. Então, realmente, todo este tempo, o mundo realmente viu que nós estamos preparados para enfrentar o Covid e agora temos informação correta, como falou o Dr. Vasconcelos, e sabemos como realmente tratar o HIV. Temos tratamento, temos ferramentas de prevenção, mas a parte mais difícil, às vezes, é chegar a essas pessoas que são mais vulneráveis. E, por isso, precisamos desse apoio de todos. Realmente é uma responsabilidade compartilhada. Não somente chegar ao nível nacional, mas chegar a todos os níveis do país.
E essa é a nossa luta, né? Esse é o nosso trabalho aqui de parte do UNAIDS. Paulo, queria comentar com você aqui algumas declarações do Cazu na reportagem, né? Primeiro que para ele a pandemia de Covid foi mais difícil. Ele olha o enfrentamento com mais dificuldade. Ele diz na matéria, né, que para ele parece foi mais tranquilo no passado. Outra coisa que ele fala é a questão da coragem para fazer o teste. E aí eu acho importante a gente trazer, né, a importância de fazer o teste. E você, com a nossa produção antes do programa, você comentou sobre o I igual a I, né, que é a questão do indetectável e de não transmitir. Eu acho que isso é uma informação muito importante para a gente incentivar a todo mundo se testar, até porque tem tratamento, né? De novo, o estigma entra e o grupo de risco entra nessa história, né? Porque o Rico já citou essa questão bem de leve, mas a gente sabe hoje, pela ciência, que uma pessoa em tratamento antirretroviral, sendo acompanhada com a carga viral indetectável, com bons níveis de células T, ela não transmite o vírus, né? Numa relação sexual desprotegida. Isso não vale, obviamente, e aí o Rico, obviamente, vai falar melhor do que eu, porque ele tem mais informação, e a minha informação, às vezes, é quebrada. Mas para as pessoas vivendo com HIV e AIDS, ou vivendo com HIV ou doentes de AIDS, o igual aí é um sopro de vida. É um sopro de vida e de autoestima, né? Porque eu recebi o meu diagnóstico, que na verdade não foi um diagnóstico, foi uma sentença de morte, com 22 anos, sem teste, por anamnese. Me disseram, por causa disso, você provavelmente vai ficar doente. E na hora que você ficar doente, você vai ter de 6 meses a 1 ano de vida. Faz 37 anos que eu estou esperando estes 6 meses a 1 ano de vida. Isso está na minha cabeça até hoje. A qualquer momento eu posso morrer. Naquele momento, aos 22 anos de idade, eu queria ser ator, eu queria ser um artista, mas eu tive que enterrar esse sonho, né? Enterrei naquele momento a minha vida. Então, o igual aí é fundamental porque ele me desenterra. Depois de 37 anos, eu posso, aos 60 anos, que completo em março, posso ser ator novamente, de algum lugar. É claro que isso não é mais um sonho possível para mim, que eu já estou em outra fase da minha vida, talvez possa ser por hobby, mas isso abala na pessoa que está se dirigindo ou tem dificuldade para se dirigir para um serviço de saúde, para um ambulatório, para fazer o seu teste, porque ela pode ter interrompido, aí na hora que ela faz o teste, ela pode dar positivo, o sonho dela é enterrado, né? E esta percepção, né, da morte em vida, da morte social que a gente falava lá no início da epidemia, quando não tínhamos medicamento, quando ainda não tínhamos medicamento e que trocávamos receitas de antioxidante ou de chás que nos aumentasse a imunidade, isso é fundamental, porque é uma pessoa que chega na porta do serviço de saúde e não consegue entrar para fazer o teste, e ela pode estar com HIV, ela vai morrer sem tratamento, ela vai morrer sem vida. E isso vem do estigma, vem desse grupo de risco, que diz, no caso de uma mulher que é fiel ao marido, ou de uma criança que nasce, o que é que a sociedade faz com essa criança? Com esse jovem que cresce, com qual é a culpa que nós podemos, na sociedade, impingir a esta pessoa. Então, o combate ao estigma, ao preconceito, tanto na questão da Covid, na tuberculose, na dama das camélias, né? na sífilis, na velha senhora, tudo isso é muito... Quando a gente coloca a doença como mal, como representação do mal,
para toda a sociedade, né? O HIV, a vacina da Covid não provoca HIV, não desenvolve AIDS, né? Se a gente tiver de máscara, a gente vai conseguir. A máscara é a última coisa que a gente vai tirar para a Covid, né? Então, isso tudo, né? Mistura tudo, né? São coxas, são retalhos que a gente transforma numa coxa da saúde coletiva, né? Que tudo influencia, né? Uma coisa traz a outra, eu acredito. Rico, eu quero comentários seus sobre essa fala do Paulo e também uma resposta aqui para a nossa audiência. O Augustinho encaminhou para a gente pelo WhatsApp. Participe você também, mande suas perguntas. Gostaria de saber se uma pessoa com HIV, carga indetectável, pode ter filhos sem que se contamine. Estou falando aí da contaminação vertical, né? Da infecção vertical. Transmissão vertical, sim, né? Eu concordo super com o Paulo da libertação que o conceito do indetectável e intransmissível traz. Eu acho que os meus pacientes, eles trazem muito uma angústia logo que são diagnosticados com a infecção por HIV, que é o medo de um dia transmitir esse vírus para outra pessoa. Aí eles falam assim, eu me infectei um dia sem saber que eu estava ali sendo infectado. E eu não quero jamais, um dia na minha vida, transmitir para uma parceria durante uma relação sexual, porque, no mínimo, uma parceria sexual que eu tenho é uma pessoa que eu gosto, que eu tenho carinho, que eu ainda que seja só tesão, é alguém que eu gosto. E eu não quero transmitir nenhuma doença para ela, né? É muito frequente ouvir também dos pacientes, logo depois do diagnóstico, o relato de uma autocastração, que eles falam assim, não tenho mais tesão, não tenho libido, não quero mais ter relações sexuais. Eu já ouvi até de um paciente jovem, de 19 anos, falando que, Rico, eu nunca mais vou transar na minha vida. Aí eu falei para ele, você vai, calma, você está se acostumando com uma coisa que apareceu na sua vida. E quando você diz para essa pessoa que está ali assustada, com medo de transmitir o seu vírus para outra pessoa, que a ciência já nos mostrou com bastante segurança de que uma pessoa que se trata adequadamente e que tem carga viral indetectável é uma pessoa que não tem mais risco de transmitir o seu vírus para outra pessoa por via sexual, quando você diz que a ciência está dizendo para ela, fique tranquila, ela tem muito mais subsídio para conseguir se tranquilizar realmente. E eu acho que tudo tem que ser dito da maneira correta. Não é que quando uma pessoa se trata, ela tem menos chance de se transmitir. Ela não tem chance de transmitir o HIV para outra pessoa. Eu vejo que, de vez em quando, a mídia, o jornalismo, usa esse eufemismo de o tratamento reduz, diminui. A gente não tem nenhum caso, até hoje, relatado na literatura médica, de que uma pessoa que estava fazendo o seu tratamento com carga viral indetectável conseguiu transmitir o seu vírus para outra pessoa. Então, vamos falar da maneira correta. Não tem chance de transmitir, é intransmissível quando ela está indetectável. Quando a gente pensa numa relação sexual por prazer, isso já é muito legal. Quando você pensa numa relação sexual com desejo reprodutivo, isso também é muito interessante, porque casais sorodiferentes, que aquele casal em que um vive com HIV e o outro não, eles têm também esse pânico na cabeça no momento em que desejam ter filhos. Mas uma esposa fala para o marido, mas quando ele descobre que vive com HIV, mas amor, a gente então não vai poder ter mais filhos? Vai, claro que vai. Os sonhos podem continuar acontecendo da mesma maneira. Basta que essa pessoa que vive com HIV se trate, se mantenha em tratamento, continue tomando seu remédio, continue no seu acompanhamento médico e mantenha, portanto, a sua carga viral indetectável. E veja que quando a gente está falando de bebê, gravidez na história, e você ainda assim consegue afirmar que não existe risco de transmissão, é porque a coisa é de verdade mesmo, né? Antigamente, o que se falava para um casal sorodiferente que desejava ter filho faça um procedimento de reprodução assistida, com lavagem de esperma, uma coisa que era caríssima e que não tinha certeza de que a pessoa ia conseguir engravidar. Hoje em dia a gente fala para ela, zere sua carga viral e tire a camisinha.
em acompanhamento médico adequado, com o seu médico orientando você sobre isso. Essa informação, ela é libertadora. Ela faz com que as pessoas que vivem com HIV se tornem pessoas iguais a todas, e não pessoas especiais, diferentes, perigosas, e que precisam de um cuidado diferente. E aí eu acho que você já respondeu também a pergunta do Agostinho, que é exatamente a pessoa com HIV com carga indetectável pode ter um filho sem HIV. Está respondido. Cláudia, queria que você falasse para a gente um pouco da carta política, da declaração política, né? A meta global para 2030 e a estratégia de trabalho em grandes cidades. Conta para a gente o que está previsto nessa declaração. Obrigada pela pergunta. Sim, nós adotamos uma nova estratégia global, como mencionei, em março deste ano, e em junho deste ano conseguimos realmente a aprovação e a adoção do compromisso político, da declaração política pelos Estados-membros, incluindo o país Brasil. E nessa nova estratégia, nós realmente colocamos umas novas metas muito ambiciosas, realmente para alentar os países, puxar os países realmente a atingir as novas metas 95, 95, 95, por um lado biomédico, mas pela primeira vez colocamos novas metas de 10% na redução das desigualdades, que tem que ver especificamente com 10%, somente 10% de pessoas sofrem estigma de discriminação, outros que sofrem leis punitivas, etc. Então, pela primeira vez, estamos colocando um compromisso em frente da gente que, se você acaba com essas desigualdades, você pode acabar com AIDS, que essa é a barreira mais grande, e também, ao mesmo tempo, acabar com pandemias em geral. E sobre as cidades, esse compromisso também passa para as cidades, porque nós sabemos que as áreas urbanas e regiões metropolitanas realmente tem uma concentração da epidemia. E sabemos que em muitas cidades grandes tem a mesma estrutura ao nível nacional e podemos contar com a liderança, com os serviços, com o compromisso com a sociedade civil, realmente um núcleo mais concentrado e também colocar todos a um nível subnacional, a nível de cidades, na mesma linha que ao nível nacional. Então, para nós, esse programa de colocar as metas a nível de cidade é reforçar a mesma mensagem a nível nacional, que não somente temos o compromisso a nível nacional, mas temos o compromisso a nível estatal, a nível municipal, e que podemos acabar realmente com a epidemia, realmente com o compromisso de todos, não somente com o governo, mas precisamos de todos nesta luta. Precisamos de todos, com certeza. Paula, eu vi que você quer comentar a fala da Cláudia. Eu queria também te pedir, a gente já está caminhando para o finalzinho do programa, eu queria que você mostrasse a sua caneca, que você mostrou para a gente aí no intervalo, falasse um pouquinho do seu site e do quanto é importante também encontrar esse caminho de compartilhar essa vivência e também mostrar um caminho para quem está chegando. E fica à vontade para comentar. A minha caneca traz a logo do meu site, que é o saudepulsando.com.br. Né? E no último ano eu resolvi, no meio da pandemia, abrir esse site para eu fazer alguma coisa e não enlouquecer mais do que já estava enlouquecendo com a pandemia, porque no que ela trouxe assim, para todo mundo, não para quem vive com HIV ou quem tem comorbidade, foi afetar a saúde mental das pessoas, né? Todas. E aqui é um desenho, um ícone que tem alguma das seções do site. Esse daqui, no caso, é o do editorial que eu chamo de emergência, né? Eu trago para o site, por exemplo, artigos, eles chamam abstract, que é a forma com que a ciência apresenta os seus trabalhos numa conferência, enfim. Ele é todo nessa onda. E a gente fala de HIV e AIDS, de hepatite, de tuberculose, e tentando falar com as populações que são mais vulneráveis, que têm maior risco de infecção pelo HIV. O que eu queria comentar sobre o que a Cláudia diz, né, quando a Cláudia fala de desigualdade, né, por exemplo, né,
na ciência, nas organizações da ONU, nos governos, a desigualdade é meio que um neologismo que, de uma certa forma, educadamente esconde o sofrimento das pessoas pretas, das pessoas pobres, das pessoas periféricas, da política que não faz saneamento básico na periferia, que não dá internet, que não dá educação, que não dá informação nas periferias, né? Nas pessoas que têm dificuldade de acessar o serviço de saúde porque ele está a 3, 4, 5, 10 quilômetros de sua casa, da pessoa que não vai ao centro de saúde, que está do lado da sua casa fazer um teste de HIV, porque quem vai lhe recepcionar é o vizinho que vai contar para sua mãe. Essa coisa, de novo, do estigma, do senso comum, né? Então, a desigualdade são essas diferenças, né? Até o ano passado, nós tínhamos a meta de 90, 90, 90. Eu fui no movimento social uma das pessoas muito críticas a essa meta, mas ela me convenceu, né? O ano passado nós chegamos no Brasil a 88% das pessoas diagnosticadas, das 90% que eram necessárias. 2% só ficamos aquém da meta. 81% das pessoas diagnosticadas estão em tratamento no Brasil. E dessas que estão em tratamento, 95% estão indetectáveis, ou seja, estão com a carga viral suprimida, né? Nós temos a chance, a oportunidade, como a Cláudia disse, e aí da fala do lado da sociedade, do lugar da sociedade civil, do lugar de uma pessoa que vive com HIV e AIDS há 37 anos, que teve sua vida completamente modificada por este vírus, por essa sentença de morte, pela morte em vida. Isso é fantástico, é incrível, é maravilhoso, porque apenas 5% dessas pessoas não conseguem ter essa adesão que o Rico falou ao tratamento e chegar em detectabilidade, e chegar a uma vida plena. É possível a gente viver com AIDS. Com estigma, não. Obrigado. Que bom terminar o programa com essa sua fala, Paulo. Muito, muito obrigada. Eu acho um recado importantíssimo. Paulo, Rico, Cláudia, muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente hoje. Importante a gente celebrar esse momento que o Paulo trouxe com tantas informações importantes e também sempre lembrar do dia 1º de dezembro como o Dia Mundial de Combate à AIDS. A gente teve esse dia ontem e muito importante reunir pessoas como vocês para tratar do assunto. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje. Se quiser compartilhar essa conversa, entra lá no site do Canal Saúde. Você encontra um acervo com toda a nossa programação. E não esquece que semana que vem a gente tem um assunto relevante para dividir com você. Então, eu te espero no próximo programa. Até lá!